Eu como não sou daqui, quem que está aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor, só para saber. Levante a mão, gente. É isso. Tá, obrigado. Quero agradecer quem já é daqui, quem está visitando. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, para nós falarmos de assuntos tão importantes. Como fala ali, superando os conflitos do mundo moderno. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é uma coisa muito simples, mas que tem um significado muito profundo. Qual a razão da nossa existência? O que nós estamos fazendo nessa terra? Sendo que a vida ela passa num piscar de olhos. A velocidade em que a vida passa, nós muitas vezes esquecemos de dar valor naquilo que realmente tem valor. Tudo foi feito com um propósito. Nada nessa terra foi feito sem propósito. E aquilo que foi feito com o maior propósito foi o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Qual a razão de Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança? Assim como a luva, ela foi feita para a mão, e ela é igual à mão. Só que a luva em cima aqui da mesa não serve para nada, porque aqui em cima da mesa ela é vazia, e ela só é útil quando a mão entra dentro dela. Faz de conta que isso aqui agora é uma luva e aqui é a minha mão. A mão entrou dentro da luva, agora a luva tem utilidade, eu posso pegar as coisas com a luva. Sem a mão, a luva não serve para nada. Ela é vazia, ela é murcha. Assim, eu e você somos como uma luva vazia. A cultura não pode nos preencher. O dinheiro não pode nos preencher. A posição social não pode nos preencher. O conhecimento não pode nos preencher. Porque o vazio que nós temos é do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher esse vazio. Então eu e você somos como uma luva vazia. E Deus é a mão. E Ele quer entrar em nós para preencher a nossa vida e dar sentido para a nossa vida. Estamos vivendo um período muito difícil da nossa sociedade. Como profissional da área da saúde, como psicólogo, eu atendo pessoas todos os dias com diversas patologias emocionais, com muita tristeza, angústia, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Mas hoje o que tem mais assolado as pessoas é a ansiedade, e ela é que vai produzir as outras coisas. Então o que eu quero transmitir para vocês hoje não é só falar disso, mas eu quero mostrar para vocês que há uma saída. Vocês acreditam nisso ou não? Vocês acreditam que há uma saída? Não tenha medo de participar, tá certo? Aqui nós vamos ter uma conversa muito agradável. E a minha conversa com vocês é rápida, até às 8 já acabou, tá? Então vamos ver lá o primeiro, como é que está o primeiro, olha só, superando os conflitos do mundo moderno. Qual a importância do adolescente e do jovem no contexto histórico social e a influência da tecnologia? O que está acontecendo hoje, nesses dias atuais? De 5 anos para cá, um avalanche de informações que o ser humano não estava preparado para receber tanta informação como nós recebemos hoje. E não é só o fato de receber a informação, a transformação dessa informação é muito rápida. Porque nós vivemos num país capitalista, onde a visão deles é que cada um de nós devemos ser um consumista em excesso. Por isso se valoriza o produto, mas não valoriza quem produziu.
Por isso que as coisas mudam com muita facilidade. Agora já saiu o iPhone, como é que chama o último agora? Pode falar firme aí, gente. O 11. É isso? Eu estou errado. É isso? O 11. 10 já ficou para trás. Daqui a pouco sai o 12. Cada ano é lançado uma coisa nova. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vivendo hoje com essa tecnologia. A tecnologia é muito boa, mas eu quero mostrar para vocês como que a tecnologia está influenciando nas nossas vidas, causando um estrago muito grande dentro de nós e que produz muita ansiedade. Por exemplo, vou fazer uma pergunta simples para vocês. Quem aqui faz atividade física pelo menos 4 ou 5 vezes na semana? Levanta a mão. Pode chorar? Sério? Agora, quem que mexe os dedos aí todo dia? Todo mundo. E horas e horas. E aí, à noite, fica lá, acerta no celular, e aí, quando deita, não consegue dormir. Por quê? Porque a mente está acelerada. Está pensando em muitas coisas, recebeu informações. Aí demora para dormir. Ou o sono fica picado, ou você acorda com a sensação de que você tomou uma surra, dor muscular, cansaço exagerado, vontade de não fazer nada. Se pudesse ficar na cama o dia inteiro, ficava. Quem está desse jeito aqui, levanta a mão. Não tenha vergonha não, gente. Levanta a mão que eu sei que tem muita gente desse jeito. Tem gente tão cansada que não conseguiu nem levantar a mão. Por quê? Porque é o seguinte: qual é o alvo da tecnologia? Eu sou jovem. Não duvide não. Sou há mais tempo, mas sou jovem. Eu vou fazer 60 anos agora, esse mês de novembro. Mas eu tenho certeza que dentro de mim eu sou mais jovem do que muitos de vocês. Vocês não podem ver aqui dentro, então posso falar, né? Bom, ok. Qual é o alvo da tecnologia hoje? São os jovens, adolescentes e as crianças. Por quê? Porque uma pessoa de 60 anos igual eu, vou fazer 60 anos, eu mexo bastante porque eu uso o meu celular, porque o meu celular é meu material de trabalho. Eu não tenho secretária, eu que agendo os meus pacientes, eu que uso muito para fazer terapia. Eu falei com pessoas, já falo com pessoas no México, eu falo com pessoas brasileiras, lógico, não sei falar nada de mexicano, espanhol. Eu falo com pessoas na China, eu falo com pessoas nos Estados Unidos, tudo por Skype ou pela câmera do celular. A tecnologia é ótima, mas quando eu não sei usá-la, ela se torna uma arma na minha mão. E o alvo desse avanço tecnológico é roubar o jovem de si mesmo. O que significa solidão? Solidão não significa eu estar ausente de pessoas. Solidão significa quando eu me perco dentro de mim mesmo. Quando eu não sei mais quem eu sou. Quando eu não sei mais o que eu penso. Quando eu me torno Maria vai com as outras. Quando eu entro naquela de que se você não fizer isso ou aquilo, você não faz parte do grupo. Então eu não tenho opinião própria. Eu não tenho eu entro porque eu quero ser aceito pelas pessoas, mas eu mesmo não me aceito. A pior solidão não é quando os outros me abandonam, é quando eu me abandono. E a tecnologia hoje, o que a tecnologia tem feito? Pessoas que vivem dentro da mesma casa, que comem a mesma comida, respiram o mesmo ar, mas não vivem a mesma história. Estão separados, não existe mais o diálogo. Nós chegamos ao cúmulo de pais e filhos conversarem pelo WhatsApp dentro de casa. Olha onde nós chegamos. O avanço tecnológico deveria facilitar a nossa vida. Por isso, qual a importância de vocês, jovens, adolescentes? Qual a importância?
nesse mundo que nós estamos hoje. Vocês são fatores importantíssimos que precisa ter o protagonismo para mudar uma sociedade. Todo mundo fala, o jovem é o futuro do país. Vocês concordam ou não? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Então pensa que eu estou sozinho. Vocês concordam que vocês são o futuro do país ou não? Ah não, vocês não estão. Não. Eu vou parar de falar. Vocês não estão me convencendo. Eu não concordo. Não concorda? Eu acho que é o presente. Não, mas você falou certo, mas não precisa discordar também. É isso que é legal. Ele discordou. Porque o futuro se escreve hoje. É hoje que nós escrevemos o futuro. Porque o futuro, na verdade, ele nunca chega. O amanhã sempre fica para outro dia. O ontem não volta mais. O que eu tenho de realidade é o hoje. E o que nós estamos fazendo com o nosso hoje? Muitos vivem hoje remoendo o passado, remoendo com as coisas que ocorreram na sua história, ou estão preocupados com o amanhã que nunca chega e perdem a beleza de viver o presente. Por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus. Vocês concordam comigo? Então dá uma salva de palmas para isso aí. A vida é um presente. E o que nós fazemos com esse presente? A influência da tecnologia pode mudar tudo na nossa vida. E essas mudanças que têm acontecido não têm sido mudanças benéficas, e sim que trazem malefícios para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Muitos cristãos hoje não conseguem ler a Bíblia porque não tem tempo, mas gastam 4, 5 horas por dia dentro do celular. Por que a internet chama internet? Vocês sabem não? Porque você fica internado ali dentro. Você está preso, aprisionado. E essas mudanças começam a ocorrer não só nos nossos pensamentos ou na nossa, começa a mudar a nossa rotina, começa a mexer com a nossa autoestima. E dependendo da influência que nós temos nas redes sociais, piora muito mais. Vocês sabiam que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos morre uma pessoa de suicídio. E a cada 4 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Quem pensa em suicídio quer matar a vida? Não. Quer matar a dor. Quer ficar livre da dor. Eu quero passar para vocês hoje algumas coisas que é possível você vencer a dor sem mexer com a vida. Muito pelo contrário, para melhorar a sua vida, para dar sentido para a sua vida. A psicologia, de uma certa forma, ela está bastante perdida, porque a psicologia não conhece o ser humano. Eu quero falar para vocês sobre o ser humano. Por isso, o segundo slide vai falar o seguinte, olha, os sintomas da ansiedade, estresse e da depressão. Eu já falei algum deles, pensamentos acelerados, pensa demais. Quem aqui já teve a sensação, gente, não tem medo de interagir, é legal quando a gente bate um papo legal, tá? Quem já teve a sensação que ia enlouquecer, de tanto pensar, pensa, não vou dar conta, vou ficar louco. Olha lá, uma só levantou a mão, o resto já está louco. Desculpa. Ok. Pensamento acelerado, insônia. O que é insônia? É dificuldade de dormir. Tem um sono que não repara as energias para você enfrentar o outro dia. Acorda com aquela sensação de que podia ser domingo, ou sábado. Tem gente que tem raiva do domingo, porque chega no domingo, ela começa a pensar na segunda-feira e sofre e não vive o domingo. Não adianta, segunda-feira vai chegar. Aliás, hoje é domingo. Que coincidência. Cansaço exagerado. Nós estamos tendo hoje um monte de adolescentes totalmente sedentários.
Posso dar uma sugestão para vocês? Faça convênio com a funerária, fica mais barato. O quê? Tem gente que é tão folgada que fala assim, eu já tenho. Ao invés de falar, não, eu vou fazer atividade física. Qual é o segredo da atividade física? O nosso cérebro produz uma substância chamada dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que facilita a produção da endorfina e da serotonina, que são os hormônios do bem-estar e do prazer. E o cérebro nosso é tão inteligente que ele solta essa substância após um período de atividade. E não adianta você querer ser espertinho ou espertinha, colocar uma bermuda, uma camiseta, um tênis, sentar no sofá e olhar na pipoca. O cérebro não vai liberar nada, não. Tem que sair para atividade. E outra coisa, você começa a fazer atividade física, a vontade é de voltar para trás, mas não volte. Insista. O nosso corpo é preguiçoso por natureza. Sabe por quê? Porque depois, no final da atividade física, você tem um prazer muito grande de dever cumprido. Porque o cérebro já liberou a endorfina e a serotonina para te dar alegria e prazer. Então eu quero pedir para vocês, jovens e adolescentes que estão aqui, façam atividade física. Todas as pessoas vão ter muito. Quem quiser estudar medicina, gente, estude, mas estude só para mexer com o antebraço e a mão. Vocês vão ganhar muito dinheiro, porque todos vão ter problema nos tendões. De tanto. Desânimo, isolamento, chorar com facilidade, sentimento de culpa, inferioridade, desejo de morrer ou pensamento de suicida. Tá certo? Será que o pensamento de suicídio é que eu quero acabar com a vida? Não! Eu quero acabar com a dor que me incomoda. Mas o que me faz às vezes sentir isso? É o isolamento. Se alguém aqui gostar de ficar no quarto o tempo todo, com tudo apagado, mudem a atitude. Nós somos do sol. As pessoas que têm depressão, no inverno, aumenta muito o número de depressão. Por quê? Porque o dia é mais curto e as noites são mais longas. Tempo nublado, dá aperto no peito, angústia. Isso tudo é uma bola de neve. Tudo começa com a ansiedade. A ansiedade é o pensamento acelerado. Você não consegue controlar. E aí dorme mal, acorda irritado. Ninguém pode, nem você consegue olhar para você. Quando você olha para o espelho, você já fala, o que você quer comigo? Porque você está totalmente irritado, porque não conseguiu dormir. Aí, a irritabilidade vai mudando a pessoa. A pessoa começa a sentir todos os sintomas. E aí vem tudo isso aqui que nós falamos. A ansiedade não cuidada gera o estresse. O que é o estresse? É o sentimento de exaustão. Que as minhas energias foram embora. E é isso que a tecnologia faz. Ela rouba a tua energia sem você perceber. E vai te roubando aos poucos. Quando você percebe, você está extremamente ansioso e ansiosa. E aí, a tua energia, a energia do seu organismo já foi embora. Por quê? Porque também não pratica atividade física. E eu falo para vocês, não é uma coisa que eu imagino. Eu atendo a média de 7, 8 pessoas por dia. Eu não escuto ninguém chegar lá e falar assim para mim, estou tão alegre, olha, eu fui no mercado hoje e gastei não sei quantos R$1.000 lá em comida. Não. Não chega ninguém lá e fala assim para mim, olha, eu estou feliz em trazer R$1 milhão para você. Não. Eu escuto as pessoas chegar e falar assim, olha, eu quero me matar. A minha vida não tem mais sentido. Estou com pânico. Não suporto mais viver. Relacionamento, família, tudo isso está dentro dessas coisas todas. Cada um de nós que estamos aqui somos uma história, e você tem registrado na sua memória, sem você autorizar, muitos arquivos negativos que geram em você um sentimento de tristeza, de angústia. E quando você se lembra daquilo, aquilo produz ainda mais angústia. O que é angústia? Angústia é um nó dado dentro da gente que a gente não sabe nem explicar. Aperto no peito, vontade de chorar. E tem pessoas que choram, e quanto mais chora, mais querem chorar. Tudo isso
causado pela ansiedade, que gera o estresse, e depois vem a depressão ou o pânico. Alguém aqui já teve pânico? Síndrome do pânico? Ela já teve. É horrível, não é? Quantas vezes você achou que ia morrer? Cada minuto. Cada minuto. Morreu quantas? Ou nenhuma, que beleza, ela está aqui. Só gastei com o médico, porque cada minuto que dava, eu queria ir com o médico, porque eu achava que estava entrando no meu coração. Estava com infarto, lógico, por quê? O que acontece com o coração no síndrome do pânico? Ele acelera, ele bate tão forte, aí a pessoa começa a suar frio. Alguns têm diarreia, outros têm falta de ar, outros têm dor no estômago, tudo junto. Aí a pessoa acha que está morrendo e vai a pronto-socorro. Chega lá, eles aplicam na veia um calmante. Daí meia hora, a pessoa vai embora para casa sem nada. Só que é o seguinte, a pessoa não pensa. Quando ela entra em pânico, trava a inteligência e o raciocínio, não consegue fazer nada. Eu vou falar, se der tempo depois, sobre a respiração diafragmática. Você respirar profundamente é uma coisa que ajuda muito a pessoa a sair do pânico. Por quê? Porque a respiração, ela joga oxigênio para o teu cérebro, desacelera o pensamento e acalma. Porque o pânico, na verdade, é uma crise nervosa que produz uma descarga de adrenalina no nosso organismo muito grande, que gera todo esse medo. Porque a primeira coisa aqui, o que acontece? Quando você teve a primeira... Qual é o seu nome? Paula, vou usar o teu exemplo, tá? A primeira vez que a Paula teve o pânico, talvez pode não ter acontecido isso com ela, mas ela se lembra da roupa que ela estava, aonde ela estava e a hora que deu a crise, tô certo ou não? Você conseguiu pôr a roupa de novo? Ela não conseguiu pôr a mesma roupa. Por quê? Porque registrou na memória dela que quando ela estava com aquela roupa, naquele horário, ela passou mal. O que vai acontecer no outro dia? Quando chega perto daquele horário, ela começa a sentir mal. Porque registrou na memória. E isso fica ali. Mas eu vou dar depois para vocês como se libertar dos arquivos que ficam na memória, que judiam de nós. Tanto do medo, como a insegurança, sentimento de inferioridade, sentimento de que eu não sou capaz, que os outros são melhores do que eu, que ninguém gosta de mim. São sentimentos que hoje têm assolado os nossos jovens e adolescentes. Por quê? Por causa da escola, às vezes tem bullying na escola. Por que isso? Por causa daquilo. Mas a tecnologia é uma das coisas que mais tem produzido a sensação de isolamento e de que ninguém gosta de mim. É a própria tecnologia. Vamos lá. Conhecendo a si mesmo. Isso é muito importante. Como somos construídos? Como é que nós somos feitos? A ciência não sabe disso. Por isso que existem muitos profissionais da área da saúde hoje trabalhando sem saber o que é o ser humano. E isso traz muitas dificuldades. Porque se eu não sei como é que é o ser humano, como é que eu vou tratar o ser humano? Depois, todos vocês, se quiserem pegar depois com eles aqui os slides, vai ficar aqui, tá bom? Você pode ficar à vontade. Se quiser tirar foto, fica à vontade. Mas depois vai ficar no computador, pode ficar com vocês depois de vocês lembrarem, tá bom? Então, olha só, vamos ler junto comigo. Isso aqui é um versículo da Bíblia. A Bíblia é o único livro que resistiu ao teste do tempo. Vocês conhecem Augusto Cury? Já ouviu falar de Augusto Cury ou não? Já? Ele é meu primo primeiro. O pai dele é irmão da minha mãe. Quando ele não tinha nada, ele era rico. Agora ele tem muito dinheiro e ficou pobre. Olha que é isso. Não, estou brincando. Mas estou falando sério. A questão é, como nós somos feitos? Por que a ciência até hoje está tentando descobrir de onde o homem veio? O homem já está voltando e está pensando de onde o homem veio. Então aqui, vamos ler junto comigo o que fala aqui em 1 Tessalonicenses. O que é isso aí? O que é Tessalonicenses? São as pessoas que moram numa cidade chamada Tessalônica. É igual aqui é Piracicabano que fala. Quem mora em Piracicaba é Piracicabano. Eu sou de Colina, sou colinense. Tessalonicenses são as pessoas que moravam na cidade de Tessalônica, e ali um grupo como esse aqui se reunia lá como igreja em Tessalônica, ou os tessalonicenses. Olha o que fala sobre o nosso ser aqui, Vamos ler comigo, está todo mundo enxergando aqui? Não? Quem não tiver pode procurar médico, tá certo? Então, vamos lá. O mesmo Deus da paz
Vamos, gente. Alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, está em negrito ali 3 partes: espírito, alma e corpo. No próximo slide eu vou explicar sobre isso tudo, mas veja só, ó, espírito, alma e corpo. Então isso é o que nós somos. E olha só que interessante, o nosso corpo tem 3 partes. Quem lembra aí da escola? Cabeça, fugir de tudo da escola. Cabeça, tronco e membros. A nossa alma tem 3 partes: mente, vontade e emoção. O nosso espírito tem 3 partes: intuição, comunhão e consciência. O número 3 na Bíblia é muito importante. Então vamos ver o próximo slide. Pode clicar várias vezes que vai aparecer isso, até chegar no tudo aí. Mas, epa, isso. Ó, prestem atenção. O espírito está em azul, que é a parte mais profunda do nosso ser. Mais exterior ao nosso espírito tem a nossa alma, tá, ok? E mais exterior está essa coisa chique aqui, que é o nosso corpo. Vocês não acharam, não? Vocês não acham você chique? Sério, gente? Vocês estão deixando ficar com medo. Você não se acha chique? Rapaz do céu, precisa montar um consultório urgente aqui. Sabe de uma coisa? Você sabe com quem que você parece? Você se parece com Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes você olhou no espelho e se achou feio ou feia? Só que é o seguinte: naquele dia que você está bem com você mesmo, você olha para o espelho e fala assim: não tem para ninguém. Ah? Mas o dia que você não está bem, você olha para o espelho e chora e vai embora, porque acha que está feio. O que mudou não foi a pessoa. O que mudou foi a parte emocional. Tá certo? Que eu vou explicar para vocês aqui. Então, veja só, nós temos um corpo, lê comigo aí, ó: corpo, alma e espírito. Não podemos esquecer disso, ó. O espírito vem da palavra, na verdade, pneuma, sopro. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Ele soprou para dentro do homem. Esse sopro é o espírito humano. O corpo vem da palavra bios. Nós temos no nosso organismo todos os elementos químicos da terra, porque nós somos pó da terra. Mas quando Deus soprou o sopro de vida naquele boneco de barro, surgiu a alma, que é psique, o nosso ser psicológico. O corpo é para você contatar as coisas do mundo físico. A psique é para você, a alma é para você contatar as coisas do mundo psicológico. E o seu espírito é para você contatar Deus. Deus colocou em nós uma parte especial, que é a essência dele, para ele poder se relacionar conosco. Por isso, cada ser humano, independente do lugar que ele vai, ele tem uma necessidade de falar com Deus. Então, agora a questão é o seguinte: vamos falar sobre a nossa alma, que é a parte mais importante. Por quê? Porque ela é que conduz tudo. A nossa alma tem quantas partes mesmo? Quais são essas 3 partes? Lê comigo aí. Mente, vontade e emoção. Quem que vocês acham que comanda tudo ali, né, entre esses 3? Quem que comanda tudo? A mente? Vocês têm certeza? É a mente. Por que que é a mente? Porque não existe vontade nem emoção sem o pensamento. Agora, por que que a mente chama mente? Ela mente. E ela mente para você todo dia. Ela fala assim para você: você é inútil às vezes. Você não serve para nada. Acaba com a sua vida logo. Ninguém gosta de você. Você viu na escola como é que você é rejeitado? O professor nem gosta de olhar na sua cara. Você viu? Fala a verdade. Se você vê 2 pessoas conversando, olhando para você, o que você pensa? E às vezes a pessoa nem sabe quem é você. E você sofre. Passa o dia inteiro ruminando aquilo. Tá certo? Mas aí é o seguinte, ó: mente, vontade e emoção.
Mas o nosso ser completo, isso é importantíssimo. O nosso ser completo é corpo, alma e espírito. O pensamento de uma pessoa pode ser maior do que a pessoa? Estou perguntando para vocês, pode? Não, porque o pensamento faz parte da pessoa. Presta atenção, pensamento aqui, ó, nós estamos falando aqui, ó, presta atenção, a alma faz parte de um ser que tem corpo, alma e espírito. Tá certo? O nosso eu é o nosso ser completo. Significa que os meus pensamentos, a minha vontade e emoção fazem parte do meu ser, mas não é o meu ser. Eu preciso dominar o meu pensamento. O que significa domínio próprio? O que você precisa dominar em você para você não ser escravo? A mente, porque ela mente para você. A mente às vezes fala assim: teu pai gosta mais da tua irmã do que de você. Ela falou que é verdade. É verdade que gosta, é verdade que falou. A mente fala assim: tua mãe tem preferência. Você foi rejeitado. Tudo que eu estou falando pode acontecer, pode ter sido, mas a questão é, você vai continuar sendo escravo do teu pensamento, porque o pensamento escraviza, o pensamento aprisiona, o pensamento faz você sentir a pior pessoa do mundo. Agora, o que não pode é você concordar com o pensamento. Então, você, o seu eu, precisa comandar o seu pensamento. Sabe por quê? A outra parte que nós vamos falar agora está relacionada a tudo isso. Se o meu pensamento é maior do que eu, ele me escraviza, ele me condena. Quantas vezes você já teve pensamento de acusação, de condenação? Quantas vezes você vai orar, vem uma palavra, um pensamento assim: você acabou de brigar com aquele irmão, você vai orar? Aí você fala: é verdade, eu não posso orar. E não ora. Você acredita num pensamento mentiroso, numa mente que mente, é especialista nisso. O professor na sala de aula escreveu na lousa 9 vezes 1, 7. De propósito. Porque 9 vezes 1 é quanto? Nossa, gente. Ai. E do 2 em diante ele fez tudo correto. Quando ele voltou para a sala, estava todo mundo rindo. Pô, vocês estão rindo do quê? Ah lá, professor, já colocou 9 vezes 1, 7. É assim que vocês fazem com a vida de vocês. Eu fiz 9 correto e 1 errada. Vocês estão dando valor no meu erro e não nos meus acertos. O que você faz com as pessoas ao seu redor? Você valoriza o que elas têm de bom ou os erros que ela tem? O que você faz com você? O que você enxerga quando você olha para você? São seus erros? Vamos lá. Características de um jovem vencedor. Vocês querem vencer os pensamentos negativos ou não? Sim. Vocês querem vencer os pensamentos que vêm roubar a paz de vocês ou não? Sim. Querem mesmo? Fecha os olhos e repete. Mas todo mundo repita com firmeza o que eu vou falar, tá certo? Repita com firmeza. Você vai sentir um certo alívio dentro de você. Eu vou fazer com uma oração, mas é muito simples, tá bom? Repita com firmeza: Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a partir de hoje, eu declaro que eu não quero mais ser escravo dos pensamentos negativos, da mente que mente. Eu determino comandar a minha história. Eu quero ser protagonista para construir a minha história como líder de mim mesmo. Não aceito a depressão, a angústia, o pânico. Eu tenho certeza que eu posso vencer. E eu quero vencer. E eu vou vencer. Uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Gostei do jeito que vocês falaram, hein? Quem sentiu um alívio assim? Alguém sentiu alguma coisa? Fala alguém pelo menos, mas... Não? Parabéns. Continue fazendo isso. Quem não sente nada é porque não tem nada. Quando nós interferimos no nosso próprio mundo, nós começamos a governar os nossos pensamentos.
Se o meu eu tem duas formas de ser, passivo ou ativo. O eu passivo é aquele que concorda com tudo que a mente fala. A mente fala, você não tem jeito, ninguém gosta de você, você está feio, e você acredita em tudo. É o eu banana, é o eu mole, que não faz nada, mas o eu ativo, ele duvida do pensamento, ele critica o pensamento e determina, quem vai comandar sou eu. Foi isso que nós fizemos agora. Então é uma técnica isso, tá certo? E é muito importante nós lutarmos contra tudo aquilo que agride a nossa saúde emocional. Tá. Quem quer ser um jovem vencedor aí? Fala um amém bem forte. Amém. O que é um jovem vencedor? Primeira coisa que um jovem vencedor precisa ter é determinação. Eu vou citar alguns exemplos de alguns jovens da Bíblia que são modelos para nós. E um deles é Daniel. Daniel, ele escreveu um livro 537 anos antes de Cristo. E ele, naquilo que ele escreveu, ele fala dos dias atuais. Era um jovem muito inteligente. E ele morava aonde? Ele morava em Jerusalém. Só que Jerusalém foi destruída. E eles foram levados cativos para a Babilônia. Foram levados presos. Ele e 3 amigos dele. E esse jovem, ele tinha determinação. Presta atenção nisso. Aqui, ó, no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, fala assim, ó. Vocês conseguem ler comigo aqui, ó? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Presta atenção. Ali havia uma determinação do rei, meu. O que eles deveriam comer. O que significa isso para nós hoje? Nós estamos vivendo nessa época. O que significa hoje comer as iguarias do rei? É você aceitar tudo aquilo que as pessoas do mundo aceitam. Ah, se você não tomar aqui uma bebida alcoólica com a gente, você não faz parte da turma. Se você não usar aqui uma maconha, se você não fizer isso, você não pode estar aqui com a gente. Se você não fizer isso ou aquilo, você não pode estar aqui. Então, o que acontece com a pessoa? Ela não tem determinação. Ela é levada como se fosse uma pessoa que não tem opinião própria. E quando falaram para Daniel, aqui ó, foi para todos eles, para todos os jovens, aqui está a alimentação que vocês vão comer. Ele falou assim, não, eu quero comer água, tomar água e comer legumes. E aí, não dá tempo de eu falar isso para vocês. Depois vocês leem o capítulo 8 de Daniel, vocês vão ver tudo isso aí. Aí, o chefe da cozinha falou o seguinte, eu não posso. Se o rei ficar sabendo disso, ele me mata. Mas aí, ele falou, não, pode testar. Eles testaram. Olha o que aconteceu com eles depois. Ó, o versículo 15 fala assim, ó, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vocês querem ficar mais bonitos ou não? Ah, gente, pelo amor de Deus. Nossa, que é isso? Está me dando gastura. Vocês querem ficar mais bonitos ou não? Sim. Ah, gente, é isso, gente, ó, vamos reagir. E eu acho que eu sou a coisa mais linda do mundo. Vocês podem me achar feio, não tem problema. Mas eu me acho a coisa mais bonita. E minha filha também fala que eu sou. E ela não mente. A questão é o seguinte: vocês querem ficar bonitos mesmo? Não entre naquela que o mundo está te oferecendo. O que você precisa comer para ficar bonito é a palavra de Deus. É desfrutar da palavra de Deus. Isso aqui é um símbolo, porque Daniel, ele não aceitou aquilo que eles iam comer, o vinho que eles iam dar, porque o vinho era para produzir alegria. Mas na verdade Daniel falou o seguinte: eu não quero nada disso, porque eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço. Eu sou de Deus e eu não quero me misturar com as coisas desse rei do mundo. Resultado, 10 dias depois, a aparência dele e dos 3 amigos dele era muito melhor do que a dos outros jovens que comeram aquilo que o rei ofereceu. Esse mundo hoje está oferecendo muitas coisas. Sexo antes do casamento. Você tem que ser feliz de qualquer jeito. Não importe com ninguém. Não se importe com nada. Você tem que ser feliz de qualquer jeito. Essa é a conversa que tem no mundo hoje.
Agora você vai aceitar isso? Você vai viver como os outros estão vivendo? Vai ter uma festa rave. Gente, nós não somos contra a festa não, hein? Nós gostamos, nós somos festeiros. Se existe um povo festeiro, somos nós, né? E nós ficamos alegres com guaraná, água, com qualquer coisa que tem. Não precisa de ver muita coisa não. Tendo uma comidinha e uma bebidinha, rapaz, a gente fica alegre fácil. Mas o mundo precisa da bebida para se alegrar. Aí no outro dia vem ressaca. E no outro dia nós estamos inteiros. Nós não somos contra quem gosta de tomar bebida, não. Mas a questão, essa comparação é importante. Porque nós precisamos ter o quê? Determinação. Você tem que ser determinado. Eu não me misturo com aquilo que o mundo quer me oferecer, porque eu sei de quem eu sou, eu pertenço ao Senhor, eu quero comer da palavra. O resultado, a minha aparência vai ficar melhor do que a dos outros. Vamos lá, ainda falando, além da determinação, os 3 amigos de Daniel, resiliência. O que é resiliência? Sabe suportar pressão. Sabe suportar pressão. Isso, é a capacidade de sofrer pressão sem mudar a sua forma. Esse copo plástico, não, esse aqui não é plástico, é plástico, mas é duro. Se eu pegasse um copo aqueles copos descartável, se eu apertar ele já perdeu a forma, porque ele não foi feito para sofrer pressão. Esse copo aqui ele aguenta um pouco de pressão, mas se eu apertar bem, que eu estou fraco, estou igual a galinha da Angola, estou fraco. Não muda a forma, tá vendo? Não muda, porque ele tem uma certa resistência. Mas se eu apertar essa garrafinha, escuta aí, olha aí, racha rapidinho, porque não tem resiliência, não suporta a pressão. Você é um jovem que quando os outros falam, você aceita tudo que eles falam, ou você é resiliente, você suporta a pressão? Você vai ouvir muitas vezes: vocês estão perdendo o seu tempo. Você é jovem, vai viver a sua vida. Quando você for velho, você vai servir a Deus. Para com esse negócio de crente aí, é tudo maluco. Não vai atrás disso não. Essa igreja tem muita reunião. As pessoas falam assim: a igreja tem muita reunião. Vamos tomar uma ali, vamos sair, vamos divertir, depois a gente busca Deus. Será que você suporta a pressão ou você muda a sua forma? Hoje, os nossos jovens de hoje, graças a Deus porque vocês estão aqui, porque nós precisamos ser resilientes, suportar a pressão e não mudar a nossa forma, porque eu tenho convicção de quem eu sou, a quem eu pertenço e o que eu preciso fazer. Resiliência você não adquire de um dia para o outro, mas é todos os dias você exercitando. Problema, dificuldade, todo mundo tem. Olha o que aconteceu com esses 3 amigos dele. Os 3 amigos de Daniel. Eu vou contar para vocês, porque não dá tempo, tem muitos versículos, mas vou contar para vocês. Vamos ler o versículo 5. Olha o que fala aqui. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles, de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Isso aqui era uma ordem. O rei teve um sonho, sabe? E o rei, como manda em tudo, ele acha que todo mundo tem que obedecer. Ele teve um sonho, aí ele fez uma estátua lá, por causa do sonho dele. E a estátua se refere aos dias atuais, o que está acontecendo no mundo hoje. E aí, o rei falou o seguinte: vamos tocar trombeta aí, todo mundo vai ter que vir adorar a imagem, porque era o sonho dele. Mas tinha 3 jovens lá, que era diferente. Era 3 jovens que não era Maria vai com as outras, que não era levado por qualquer coisa, que tinha o quê? Resiliência. Que imagina que pressão que é essa, sabe por quê? Olha que fala o versículo 6: qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha que pressão. Até uma estátua, e o rei vai trocar trombeta. Se você não se ajoelhar diante dessa estátua, eles vão pegar você e jogar na fornalha acesa. Se você estivesse lá, o que você iria fazer? Hoje, o que significa isso?
Significa, às vezes, as tribulações que nós passamos sofrimento na nossa vida. Ninguém que está nessa terra fica sem sofrimento. Meu Deus do céu, já é tudo isso, rapaz. Aí, a questão é o seguinte: não fica sem sofrimento. Mas esses três aqui, esses jovens, pode passar. Falou Nabucodonosor, o que eles fizeram? Eles não se dobraram. Rapaz, Nabucodonosor ficou muito bravo e falou o seguinte: falou Nabucodonosor, ele lhes disse: é verdade, porque ele colocou outro nome nele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvir o som da trombeta e tal, você tem que se dobrar. E aí fala assim, ó: prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, pressionou aqueles três jovens, falou: se vocês não adorarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E eu quero ver quem que é o Deus que livra você da minha mão. Você conhece o Deus que você tem ou não? Nós somos de jovens hoje que tem convicção que quem cuida da sua vida é o Senhor, porque senão você vai ceder à pressão, você não vai suportar a pressão e vai mudar a sua forma. Mas tinha três jovens aqui diferentes. Põe lá aí, olha o que eles responderam para o rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Isso é o que? Jovens que sabem o que querem da sua vida. Eu e você, nós fomos comprados para amar e servir o nosso Senhor. Precisamos ter determinação, saber que não posso comer qualquer coisa, mas eu preciso ter resiliência para suportar a pressão. E essa pressão era muito grande. E aí, põe o próximo. Porque aí eles tocou de novo a trombeta, eles não abaixaram. Aí que o rei ficou mais louco ainda, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob maneira acesa, e as chamas do fogo, presta atenção, amarraram eles, certo? Amarrado, e as pessoas que foram jogar eles na fornalha morreram queimados lá em cima. Imagina como é que estava quente o negócio. Falou, ó, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sob maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados da fornalha sobre maneira acesa, amarrados. Eles amarraram, não os três juntos, amarrou cada um com 5 tipos de roupa para queimar para valer. Olha só, vamos lá. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Ele jogou os três lá no fogo. Quem jogou eles lá em cima morreu queimado. Aí ele olha para dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Se você tem convicção, tenha certeza que no meio do sofrimento, Deus está com você. O sofrimento não tem nenhum poder sobre você. É desses jovens que nós precisamos hoje, que não tem medo do sofrimento, que tenha convicção: aonde eu estiver, Deus estará comigo. Você tem convicção disso ou não? Deus está com você, não tenha medo. A pressão veio, mas eles não se dobraram. E aí quando o rei olhou, não tinha 3, tinha 4. O quarto era o Senhor. E eles estavam fazendo o que lá no fogo? Passeando. Não estavam sofrendo o dano do fogo. Aí fala que eles saíram de lá, não tinha cheiro na roupa, no cabelo, nada. Eles saíram sem nenhum problema. Você quer vencer os teus problemas ou não? Amém. Quer? Tenha convicção que Deus está com você. Não tenha medo da pressão, adquira resiliência. Vamos lá, pode passar. Santificado, fala de José, vou falar bem rápido aqui, ó. Por que santificado? Separado. José também era jovem. Tudo isso que eu estou falando era jovem. E aí José foi vendido pelos irmãos, ele foi lá para o Egito e tal, e ele se tornou, olha só, logrou José mercê perante
o rei, né, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava José. Do pão que se alimentava. Olha só que fala agora, ó, José era formoso de porte e de aparência. Mas deve ser coisa muito parecida comigo, né? Pode rir, gente, não ligo não. Olha só, aconteceu que depois dessas coisas, olha só, ali falou, por que a Bíblia registra isso? Para mostrar que o jovem precisa ser determinado, que não pode cair na conversa, que sexo pode a qualquer hora, que você pode fazer sexo fora do casamento. Não é isso que está determinado. Parece uma coisa, mas vocês estão falando do século, de que século? Nós estamos falando desse século. O que se prega hoje é que você pode fazer qualquer coisa. Não, nós somos do Senhor. Nós não vivemos como vive o mundo, e nós não somos pessoas felizes. Só que ali está falando, olha só o que aconteceu. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de Potifar, né, que era o senhor dele, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Pode passar. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, o pecado, o sexo antes do casamento é pecado, de acordo com a Bíblia. Isso não é conceito nosso, não é um conceito que nós achamos, mas é o que Deus determinou. Olha lá, ó, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para deitar com ela e estar com ela, olha o que ela fez. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Olha o perigo, ó. Ele chegou na casa para fazer as coisas no palácio, não tinha ninguém. Aí a mulher, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Um jovem hoje que quer a vida santificada precisa aprender a fugir dos perigos. Vendo ela que ele fugira para fora, mas não havia deixado as vestes. Aí só até aí. Aí ela falou para o marido dela o seguinte: aquele servo que você pôs aqui veio tentar contra mim. Foi ela que foi atrás dele. E aí colocou a culpa nele, porque naquela época usava um roupão e não tinha nada por baixo. Ela puxou o roupão, ele ficou nu. Sabe o que ele fez? Ele saiu nu que nem um foguete lá, fugiu. Nós precisamos ter clareza das coisas. Fuja das situações que traz perigo para você. Vamos lá. Ok, nós estamos terminando já, tá? Um jovem precisa ser intrépido. O que significa isso? Os jovens de hoje são jovens que, sabe, é como nós estamos falando, a maioria dos adolescentes, dos jovens de hoje, parece que eles perderam aquela identidade de saber de quem eles são, o que eles podem comer, que eles precisam ter resiliência e que eles precisam fugir dos perigos. Sabe, parece estar vivendo assim, como se nada tivesse acontecendo. Não, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos perceber que nós somos o alvo para destruir a nossa vida. Se nós somos destruídos, o futuro que se faz no presente já era. O alvo do inimigo de Deus é destruir a vida do jovem, destruir o adolescente. Com o quê? Com tudo que se está oferecendo hoje pela tecnologia, principalmente essa questão sexual. Virou a indústria do sexo. O sexo é abençoado por Deus dentro do casamento. E nós precisamos também ter intrepidez. Leiam comigo lá, está em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que significa a palavra intrepidez? O que significa? A palavra intrepidez: ousadia. Em algumas traduções, violência. Presta atenção, que eu quero mostrar para vocês.
foi aberto pelo sangue de Jesus. Isso aqui representa uma parte do tabernáculo que representa a habitação de Deus. E no Velho Testamento o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder fazer as coisas lá e entrar lá dentro para como se ele levasse o povo na presença de Deus. Mas quando Jesus veio morrer na cruz, ele morreu. E aí fala que o véu do santuário se rasgou. Então o caminho foi aberto. Por isso que no versículo 20 fala assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por quê? Presta atenção, vamos ver a gramática. Por que eu tenho que ter intrepidez para entrar num lugar que está aberto? Parece contraditório. Eu preciso ser violento para entrar num lugar que está aberto? Por que Paulo fala isso? Ali está falando que foi pelo sangue de Jesus. Significa que o pecado não é problema, porque o sangue lava os nossos pecados. Mas contra quem que eu preciso ter intrepidez ou ser violento para entrar na presença de Deus? Quando você vai orar, não vem uma voz às vezes que fala assim para você: você não pode orar porque você não merece, você é indigno, você pecou, você falou isso para sua mãe, você falou isso para o seu pai, você brigou com aquele irmão, você falou isso para aquela irmã. A mente vem falar para você que você não pode orar. E muitas vezes você acredita. Por isso que um jovem hoje precisa o quê? De ter intrepidez. Falar o seguinte, pode parar. Eu sou muito pior do que você tenta me mostrar, mas eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é fantástico isso? Nós fomos comprados pelo sangue. Então, aqui, quando fala disso, você tem que ter intrepidez para orar. Quem já teve esse sentimento? Na hora que foi orar, veio um monte de coisa na cabeça e você não conseguiu orar. Levanta a mão. Pode levantar a mão, gente. Está vendo? Bastante. Talvez isso pode ter acontecido com você recentemente. Então eu acho que esse é o último slide, né? Tá. Então eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero falar para você como fazer essa oração com intrepidez. É diferente daquele exercício que nós fizemos, porque aquilo foi também é muito parecido. É para você sair daquilo que te incomoda, da angústia. Esse é para que você possa entrar na presença de Deus. Então feche os teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu sangue. O Senhor derramou o teu sangue para me comprar. A tua morte foi tão dolorosa. O Senhor não se importou com a dor para me comprar com teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, nessa tarde eu declaro que eu não aceito as acusações da minha mente de que eu não posso orar. Eu quero ser intrépido. Ó Senhor Jesus, eu posso orar, não porque eu mereço, mas porque o Senhor pagou um preço alto por mim. E eu te aceito, Senhor, como meu Salvador, como minha vida. E te peço, Senhor, me encha com a sua presença. Eu preciso de ti. Ó Senhor Jesus, me faça um jovem que tenha determinação, que tenha resiliência. Ó Senhor Jesus, que tenha santidade e que seja intrépido. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém.